Tudo bem, meus amados? Eu sou o professor Fernando e é um prazer imenso ter você aqui comigo mais uma vez. Nós já estamos na aula de número 6, né? Na aula de hoje nós vamos falar sobre posições de liderança. Vamos lá? Quero compartilhar com você aqui o meu material para falarmos sobre este tema hoje, né? Só mais um instante. Vamos lá. Maravilha! Lá está, né? Você tem esse material também à disposição aí na descrição do curso, né? E você também tem um material de apoio que vai ser disponibilizado para você, né? É óbvio que nós não temos a pretensão de sermos exaustivos em relação a este tempo, a este tema, tá? Mas nós vamos falar e passar por aquilo que é, evidentemente, mais importante para nós, não é? Para este modo, tá certo? Veja lá, aos Efésios, Paulo escreveu o seguinte: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Paulo aqui, né, falando a respeito da diversidade de dons que há na igreja, né? Nós já tivemos um módulo que nós falamos da administração participativa na igreja, né? E falamos a respeito da responsabilidade que cada membro do corpo tem em ser ativo, em ser atuante, né? E falamos naquela ocasião que todo mundo tem algo com o que contribuir, né? Todo mundo tem as suas habilidades, os seus dons naturais e também cada um de nós temos algo que nós recebemos de Deus, né? Que aqui nós vamos chamar de dons espirituais. Todos nós. Talvez alguém ainda não tenha descoberto qual seja o seu chamado, qual seja o seu dom, mas é certo que o Senhor, ele deseja usar a cada um de nós, né? Não existe uma figura que faz com que essa igreja ela seja completa, né? A não ser a Cristo Jesus. Nós todos que somos parte do seu corpo, todos nós contribuímos de alguma forma, e nós vamos ver que a administração na igreja primitiva era uma administração participativa, né? Havia uma série de dons, havia uma série de pessoas que compartilhavam daquilo que tinham recebido de Deus, né? Para que o corpo de Cristo pudesse ser saudável, né? E todos estas posições de liderança que nós estamos falando aqui, que Paulo está citando, escrevendo aos Efésios, era aquilo que fazia com que essa igreja ela pudesse crescer e desenvolver, que houvesse um aperfeiçoamento da igreja, um aperfeiçoamento dos seus membros, de modo que cada membro, né, que cada parte do corpo pudesse se tornar tal como Cristo é, né? Que se tornasse um homem, uma mulher, um varão, com a estatura de alguém perfeito, né? O que Paulo quer dizer isso? A estatura de varão perfeito. Está falando a respeito de um caráter aperfeiçoado, né? De um caráter que se amolda ao caráter de Cristo. Para isso, Deus distribui os seus dons, né? E dentre os dons espirituais, nós temos aquilo que nós chamamos de dons ministeriais, né? E para citar 4, né? Ou pelo menos ou 5, né? Na visão de algumas pessoas, Paulo escreve isso aqui aos Efésios, né? E o que é então um apóstolo? Veja bem, meu amado, o apóstolo na igreja primitiva, né, aqueles que foram selecionados por Cristo para levar o evangelho, né, aqueles que foram treinados pessoalmente por Cristo, eles foram chamados apóstolos. Veja que Jesus, ele teve muitos discípulos, né? Houve uma multidão que acompanhava Jesus, que ouvia o seu ensinamento, né? E, de certa forma, a maioria deles se tornou depois
apóstolos, né? Nós vamos ver na igreja primitiva que houve muitos homens que foram chamados de apóstolo. Tiago, irmão de Jesus, né? Que não foi um dos 12, mas também foi chamado apóstolo, né? Assim como Paulo também, não sendo um dos 12, foi chamado como apóstolo, e muitos outros. Mas existiu aqueles 12 que são singulares, né? Os 12 apóstolos de Jesus, aqueles que foram escolhidos por ele, que caminharam com ele, que aprenderam diretamente dele e que foram testemunhas, não é, da sua ressurreição, eles são singulares. Não há outro apóstolo tal como os 12 foram, certo? Porque estes são os enviados de Jesus, né? Eles são especiais e é um símbolo aqui, né, da igreja, né? Quando a igreja, quando Paulo fala da fundação da igreja e fala da fundação da igreja como sendo a doutrina dos apóstolos, fala daqueles que tiveram capacidade, não é, de validar os escritos da Bíblia do Novo Testamento, por exemplo, certo? Porque foi aqueles que aprenderam direto de Jesus, né? João fala a respeito deles como sendo testemunhas oculares, certo? Quando, da traição de Judas, né, houve a necessidade da escolha de alguém que pudesse substituir Judas, né? Escolheram um homem chamado Matias, e quais eram os requisitos? Que ele tivesse aprendido de Jesus, estivesse com ele no decorrer do seu ministério, e que tivesse sido testemunha da sua ressurreição, tivesse visto o Cristo ressurreto. Certo? Então, estes eram os 12 apóstolos, eles eram singulares, né? É óbvio que esse ministério apostólico, dessa forma, cessou com a morte do último apóstolo, mas houve aqueles também que foram enviados, né? O apóstolo é alguém que é enviado. Talvez o termo que mais se assemelhe a apóstolo hoje seja missionário, é aquele que sai para implantar uma igreja, não é? Para iniciar um trabalho do zero, não é? Que tem sobre si, através do Espírito Santo de Deus, o encargo, não é, de edificar uma igreja onde não existe uma igreja, né? E é necessário, portanto, que esse alguém seja capacitado por Deus, capacitado pelo Espírito Santo, e que detenha muitos dons espirituais, né? Porque sem o auxílio de Deus, sem a ajuda de Deus, nós não conseguimos fazer nada. Sem Jesus, nós nada podemos fazer, né? E aquilo que nos dá autoridade e capacidade para fazer é o dom do Espírito Santo de Deus, é a sua graça, certo? Então, houve outros apóstolos, outros missionários, né, que levaram o evangelho para o mundo na antiguidade, né? Destes, o apóstolo Paulo foi o maior, né? E ele defende o seu ministério porque ele alega ter aprendido do próprio Jesus, que ele alega ser uma testemunha ocular da sua ressurreição, né? E ele cita sempre aquela experiência que teve a caminho de Damasco, quando ele viu o Cristo ressurreto, que falava com ele a respeito do seu chamado, a respeito da sua missão, não é? Portanto, amados, nesse sentido, né, é óbvio que hoje aí existe o ministério apostólico também, né? Mas ele não pode ser comparado ao ministério apostólico daqueles apóstolos, daquele período, né? É certo que hoje eles têm, quem sabe, um ofício, né? Um encargo, e levam sobre si o nome de apóstolo, não há nada de errado com isso, né? No entanto, eles não podem ser assemelhados àqueles primeiros apóstolos, né? Em especial, aqueles que foram chamados por Jesus, né? A Igreja Romana, né, ela atesta que o papado é uma continuidade desse trabalho apostólico, né? Que Pedro foi o primeiro papa e que, por conseguinte, aqueles que vieram substituir, né, foram também uma continuação daquele trabalho iniciado por Cristo e pelos 12, não é?
mas não é bem assim, não é? Aqueles homens foram singulares e o seu trabalho cessou, certo? Nós temos hoje pessoas que se equiparam, né? Guardadas as proporções, aquele trabalho? É claro que sim, né? Nós temos missionários aí no campo, nós temos homens iniciando trabalhos onde não existe o trabalho, uma igreja, né? O evangelho ainda não chegou, e estes homens, tal como aqueles, eles precisaram, né? Eles precisam ainda hoje ter aprendido de Cristo, né? Ter caminhado com Cristo, ter a esperança da volta de Cristo, né? Ter esta experiência da ressurreição de Cristo em si mesmo, demonstrando uma vida transformada, né? Uma vida dotada com os dons espirituais, para que eles possam levar avante esse trabalho, certo? Então, hoje, né, se nós pudéssemos pensar em alguém tal como um apóstolo, seria um missionário. É aquele que inicia um trabalho, é aquele que leva o evangelho a lugares que o evangelho ainda não chegou, né? Falando de apóstolo, tal como aqueles que a Bíblia fala lá no início, tá certo? Não estou querendo dizer aqui, de repente, a sua igreja faz parte do movimento apostólico, você tem lá os líderes eclesiásticos da sua igreja, né? Que são denominados apóstolos, tá certo? Não é disso que eu estou falando. Estamos falando daquele momento, tá certo? Estamos falando daquilo que Paulo está falando aqui aos Efésios. Outros foram chamados para profetas. O profeta é um arauto de Deus, é aquele que fala, né? Aquele que prega a palavra de Deus, né? E os profetas, aqui no Novo Testamento, eles tinham um trabalho itinerante, não é? Os apóstolos iam, eles fundavam as igrejas, não é? E os profetas eram aqueles que não tinham uma igreja fixa, né? Mas eles eram itinerantes, eles iam pregando em todas estas cidades, anunciando o evangelho, e a gente entende como profeta aquele que recebe uma mensagem direta de Deus, não é? E sempre uma mensagem de exortação, de encorajamento, de fortalecimento, não é? Uma mensagem de alerta, não é? Se nós olharmos também para os profetas do Antigo Testamento, nós vamos ver que, embora eles fizessem previsões acerca do futuro, o cerne da sua mensagem nunca foi predizer o futuro, né? Quando nós falamos de um profeta, muitas vezes vem à nossa mente isso, né? O fato de que o profeta prevê, é um vidente, ele prevê algo que vai acontecer no futuro. Mas observe que a sua principal mensagem era levar o povo ao arrependimento, né? Era uma mensagem de arrependimento, de fazer com que o povo se voltasse a Deus, né? Que o povo se voltasse aos preceitos de Deus, à sua palavra. E como consequência, obviamente, eles falavam acerca do futuro, né? Olha, haverá um juízo de Deus sobre a nação, sobre o povo de Israel, né? E é necessário que nós nos voltemos para Deus, que nós nos arrependamos dos nossos maus caminhos, né? Da adoração dos ídolos e por aí vai, não é? E falando a respeito de algo que aconteceria no futuro em decorrência desta apostasia ou em decorrência do arrependimento genuíno, sincero, né? Aí vem aqui uma promessa de restauração, uma promessa de vida, uma promessa de salvação da parte de Deus, né? Mas o cerne da sua mensagem era essa, né? Era a palavra de Deus, era que as pessoas se conformassem à palavra de Deus, né? Que elas vivessem de fato para a adoração de Deus, com uma vida transformada, com uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Perceba que nesse período não existia ainda a Bíblia Sagrada, tá certo? Ainda não existia, como nós temos hoje, esta reunião de textos sagrados que norteiam a nossa vida. E, portanto, o ministério profético, naquele momento, era de suma importância, né? Era de uma importância
incomparável, tá certo? E, portanto, eles eram estes que saíam fortalecendo as igrejas que eram fundadas pelos apóstolos, né? Alguns vão dizer, tal como os apóstolos, os profetas daquele período, eles não existem mais. Eles cessaram, né, com o advento da Bíblia Sagrada. A partir do momento que o cânon sagrado ele se formou, ele se consolidou, né? O profeta agora é aquele que anuncia a palavra de Deus, segundo aquilo que está nas Escrituras. Mas veja, o profeta naquele momento, ele também fazia a mesma coisa, tá certo? Ele também pregava, ele anunciava a mensagem de Deus, mas não era algo que vinha da sua própria cabeça, do seu próprio entendimento. Eles estavam fundamentados também na palavra, né? E a palavra daquele momento, né, obviamente, era o Antigo Testamento, né? E o ensinamento apostólico, né? O ensinamento daqueles que andaram com Cristo, que estiveram com ele e que detinham o conhecimento e a interpretação dos textos do Antigo Testamento para aquele momento, né? Mas nós precisamos fazer a distinção, né, deste profeta do mestre que nós vamos falar mais adiante, né? Então, para o nosso conceito hoje, né, e nós distinguimos hoje, o profeta é aquele que anuncia a palavra do Senhor, que traz essa advertência, não é? Esse anúncio da volta de Jesus ainda, né? Que haverá um tempo de ira sobre a terra e que é necessário hoje que haja a conversão, né? O profeta é esse arauto que anuncia a palavra de Deus. Em alguns segmentos, né? Em alguns segmentos, o segmento pentecostal, principalmente, ainda crê, né? Ou no dom de profecia, ou na figura desse que recebe uma mensagem direta de Deus, né? Que ninguém conhece, né? Que está em oculto, não é? No entanto, amados, nós precisamos entender que, mesmo em decorrência da pregação do Evangelho, não é? Da explanação da palavra, da Bíblia Sagrada, Deus pode usar alguém, não é? Com esse dom de profecia, que nós vamos falar mais adiante, para revelar coisas que estão ocultas, que somente Deus e a pessoa sabe, né? E o pregador, naquela hora, durante a ministração da palavra de Deus, ele tem autoridade para falar de coisas que ninguém conhece. Você já teve essa experiência, né? Você já presenciou algo assim? Então, embora seja, perceba que é um assunto aqui um pouco polêmico hoje, porque nós vamos ver estas descrições de formas distintas, dependendo da nossa denominação, dependendo do entendimento que nós temos, tá certo? Mas, se nós pudéssemos reduzir ao máximo e abranger essa definição, o profeta é um arauto de Deus, que está pregando a palavra com o intuito que sempre teve, certo? De trazer os homens ao arrependimento, de trazer a igreja ao arrependimento, anunciando aqui, então, a volta de Cristo e o juízo para aqueles que não se converteram, para aqueles que não se voltaram para Deus, né? Os evangelistas, né? Nós vamos ver algumas figuras ainda no Novo Testamento, né? Como o próprio Estevão, né? Filipe, o evangelista, que não é o apóstolo, né? Anunciando e pregando o evangelho, né? E fazendo com que o evangelho chegasse até as pessoas, né? O apóstolo era aquele que fundava a igreja, né? O profeta, aquele que fortalecia a igreja com a palavra de Deus, ministrando acerca do juízo de Deus e do arrependimento, e o evangelista era aquele que anunciava a boa nova, não é? Era aquele capaz de trazer as pessoas a Cristo, né? Com uma mensagem simples, com uma mensagem direta, com uma mensagem que alcança o coração das pessoas. Então, para alguns, né, destes quatro, os evangelistas, pastores e mestres, eles ainda subsistiram, não é? Por quê? Porque eles são pregadores locais,
A igreja precisa deles, né? A igreja local precisava deles durante a igreja primitiva e a igreja local hoje ainda precisa do evangelista, né? Existe já uma igreja consolidada, existe ali um corpo de membros, mas é necessário que haja aquele capaz de pregar a mensagem do evangelho com simplicidade, que alcance o coração das pessoas, que tragam pessoas para Cristo, que anuncie a verdade do evangelho, certo? E hoje, as nossas igrejas, elas necessitam, elas carecem de alguém, né, e de pessoas com este dom espiritual, não é? Porque o reino de Deus, ele só pode avançar se houver o trabalho do evangelista, né? Existem pessoas, amados, com este dom, com esta habilidade, né, que o Senhor deu, que o Senhor entregou, tá certo? Isso não quer dizer que os demais membros da igreja não devem evangelizar. A evangelização é algo que deve ser feita por todos os membros, por todo o corpo de Cristo, anunciando o evangelho. Ninguém deve se eximir desta responsabilidade de anunciar a verdade do evangelho de Deus. Porém, é preciso que nós entendamos que existem pessoas com dons especiais para fazerem isso, né? Existem pessoas com um chamado especial para evangelizar, para o evangelismo, né? Que são dotadas destas habilidades. Embora todos os demais membros da igreja devem contribuir com o trabalho do evangelismo, né? E os pastores e mestres, né? Aqui, por Paulo não citar outros pastores e outros mestres, alguns intérpretes vão entender que pastores e mestres se refere à mesma pessoa, né? Que estes dons ministeriais, embora nós vamos fazer distinção entre o que é pastor e o que é um mestre, nós entendemos que é necessário que todo pastor ele seja também um mestre na medida do possível, né? Existem coisas, amados, que não dá para nós terceirizarmos, né? E o fortalecimento da igreja através da palavra de Deus, do ensino e do discipulado, deve ser algo que o pastor de uma congregação, ele deve se ater, tá certo? Então, o pastor aquela figura, né? Ela simboliza aquela figura do pastor de ovelhas, né? Que protege o rebanho, que a alimenta, né? Que protege o rebanho do lobo, que guia a ovelha no deserto, tá certo? Levando a ela no lugar onde há mantimento, onde há água. O pastor é aquele que preserva a vida do rebanho, né? A Bíblia diz que o pastor verdadeiro, genuíno, autêntico, o verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, né? E aqui, como a figura máxima e o exemplo máximo de pastoreio, o próprio Cristo, né? Jesus Cristo foi também chamado de o pastor, né? Porque ele era aquele que cuidava da igreja, é aquele que entregou a sua própria vida para a igreja, é aquele que persevera, que vela, que é o advogado dos filhos de Deus, né? Junto ao Pai, que intercede ao Pai por nós e que tem velado e cuidado de cada membro da sua igreja, né? Então, o pastor, ele simboliza isso também, o pastor de ovelha. Então, o pastor, ele deve cuidar do seu rebanho, né? Ele deve estar atento a qualquer sinal de perigo, tá certo? Ele deve cercar o rebanho de Deus, de modo a dar a ele proteção, a dar a ele segurança, né? Deve estar atento para curar as feridas, né, da ovelha que está machucada, que está ferida. Ele vai lá, ele passa o bálsamo, ele cuida dela, ele aconselha, ele ouve, ele caminha junto, ele fortalece, certo? Ele encoraja, não é? Ele deve motivar, ele deve estar nesse cuidado, né, diário, coletivo e individual, cuidando do rebanho, né? Guiando em pastagens seguras, dando o alimento que possa proporcionar nutrição, que possa proporcionar força, né? Para a igreja. E o mestre é aquele que é capacitado por Deus para ensinar a verdade do evangelho, né? Para traduzir
de forma simples, verdades complexas que estão na Bíblia. Nem tudo que está na Bíblia é fácil de compreender, não é? Mas o mestre é aquele que tem a sensibilidade e a condição de transformar algo que talvez seja incompreensível para a maioria das pessoas e traduzir isso de uma forma que as pessoas possam entender e compreender. Então, o mestre é aquele que fortalece, é aquele que discipula, é aquele que ensina, é aquele que forma outros membros capazes de contribuir com a igreja de Deus, não é? Veja, o evangelista é aquele que leva o evangelho às pessoas que não conhecem, mas o mestre é aquele que estrutura, é aquele que fortalece, é aquele que ensina e que mostra o caminho. Então, veja que este é o papel da igreja, né? Jesus, quando comissionou a sua igreja, ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então, é evangelismo e ensino, né? É evangelização e discipulado. E aqui nós precisamos dessas duas figuras, né? Ainda hoje, essenciais para a nossa igreja local, para a igreja de Cristo, aqueles que fazem o trabalho de um evangelista e aqueles que são pastores e mestres, cuidando e fortalecendo o rebanho, tá certo? Nós precisamos, né? Nós precisamos deste trabalho, nós precisamos que a nossa igreja esteja capacitada com estes dons ministeriais, certo? Todos eles, eu acredito, né? São importantes, tá certo? Embora aqui, né, segundo algumas linhas teológicas, vão entender que preservaram ainda hoje na igreja, né, por N motivos, os evangelistas, pastores e mestres. O trabalho dos apóstolos, né, e dos profetas, tais como eram ali na igreja primitiva, eles já não existem mais, né? Embora existam outras denominações que ainda o defendam, né? O ministério apostólico ainda hoje, né? E os pentecostais que acreditam ainda, né? Nestes homens e mulheres que são usados por Deus dessa forma, né? E que muitos são denominados profetas, né? Veja só, falando ainda da manifestação do Espírito, não é? A manifestação do Espírito é dado a cada um para aquilo que for útil, mas nós vamos continuar falando disso na nossa próxima aula, certo? Nós já estouramos o tempo aqui, vamos terminar e eu aguardo você em 1 minuto. Nós